Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José. Hoje a gente vai começar um novo episódio aqui do nosso ID Podcast. E o nosso convidado é o Maurício. Mas antes eu vou passar o microfone pro Juliano. Se apresenta aí, Juliano. Não precisa passar não, o microfone já tá aqui. E aí, galera, tudo bem? Sou o Juliano, mais conhecido como Juju, e a gente tá aqui hoje para receber o Maurício e estamos com muita expectativa desse episódio. Muito bom. Então, Maurício, já comece se apresentando, falando quem você é, o que você faz. Bom, eu sou a Maurício, daqui da PIB, Maurício da Lídia, a Maurício da Rede Docas Barnabé, e nós estamos aqui com muita expectativa nesse podcast, e já agradecendo, né, a vocês, porque quando eu recebi esse convite para participar, eu fiquei muito feliz porque geralmente é a Lídia que está mais na frente, é convidada para pregar, para isso, para aquilo. Não que eu queira pregar, viu, pastor? Por favor, viu? Fica dando a deixa aí. Porque ele me coloca, aí eu tô no sal. Mas enfim, aí sempre a Lídia e tal, e aí quando vocês me convidaram para fazer esse podcast, eu nem sabia o que era, para mim falar a verdade. Falei, podcast, o que será que é isso, né? Porque eu sou velho, né? Então, eu não tenho, né, tecnológico nem vocês. Aí eu, logo em seguida, aí ela falou assim, não, a Fátima já fez dela, vamos assistir que você vai entender. Aí logo em seguida a gente colocou lá o da Fátima, que foi um espetáculo, achei massa demais. A Fátima foi muito bem, é uma líder nossa, poderosa também, aquela mulher é uma mulher de Deus, né? E aí eu falei, bom, então tudo mais, isso aí dá pra mim, aí eu consigo. Tranquilo. Aí eu consigo. É uma entrevista, né? Na verdade botou esse nome, mas né, muda um pouco o cenário e tal, mas não é entrevista. Então, Maurício, eu queria começar te perguntando, né, como é que foi sua conversão, né? Esse é um podcast cristão, né? O nosso tema principal é tudo ligado a Jesus, né? E conversão. E eu queria que você começasse falando como é que você entrou nos caminhos de Jesus, como é que você aceitou Jesus, como é que foi isso aí na sua vida? Ou você veio de berço cristão, já era de família crente, como é que funcionou aí na sua história? Não, eu não era cristão, não. Minha família era uma família de outra religião. E eu não. Na verdade, na minha opinião, ser crente é uma outra dimensão, entendeu? Para mim, eu era daquele que achava que pastor roubava, eu era daquele que achava que os crentinhos era tudo besta e que pastor pegava as irmãzinhas tudo. Eu era desse, mesmo. E eu comecei a frequentar a primeira igreja batista do Gama, e eu achei era muito parecido a igreja batista, era muito parecida com a igreja que eu frequentava, né? Questão do culto e tal, obviamente que só na questão da nossa denominação, que tem outra dinâmica, né? Isso. Mas eu achei muito parecido. E também que não tinha aquelas bagunçaiadas que eu não gostava e tal, e também não falava muito de dinheiro, as coisas, tudo aquilo que eu não acreditava, que criticava nas outras igrejas. Aí, e eu frequentava essa igreja, em seguida, logo depois de um tempo, o pastor Edson assumiu a igreja lá onde eu frequentava, mas até aí eu era um frequentador de igreja, não era convertido. Até que eu era muito doido, cara, eu era muito doido. Eu sou meio doido hoje, imagina há alguns anos atrás, 15 Antes de conhecer Jesus. Agora, antes de conhecer Jesus, eu era muito doido mesmo. Eu fui um cara muito, muito agitado desde pequeno. Eu comecei a trabalhar muito cedo e, como eu falei pra você, eu aprendi, José e Juliano, a fazer a coisa errada muito cedo. Quando eu falo assim, fazer coisa errada, era fazer coisa errada mesmo. Porque meu pai foi um homem que era muito trabalhador, mas ele era daquele homem que fazia as coisas e para casa, né? Então não tinha luxo, entendeu? Então, meu pai e eu não tinha uma referência assim de cristão, não tinha nada. E eu comecei a trabalhar no hospital e trabalhei 9 anos nesse hospital e eu era faturista de INPS. Quem sabe o que é INPS? Só os velhos, né? Que vai saber o que é Não sei INPS. o que é isso, não. Então eu era faturista.
E dentro de um hospital de interior, você aprende a fazer tudo. Uhum. Então, eu auxiliei, eu circulei, eu trabalhava no raio-x, eu trabalhava na esterilização. Isso é porque eu era um secretário. Você imagina. Você era quase um né? médico prático. Eu lembro uma vez, sabe, uma vez eu cheguei, um dos donos do hospital, ele saía de férias, e aí eles me chamavam, e na cidade, no hospital, eles me chamavam de Pisquila. Era muito pequenininho. Uhum. Pisquila. A doutora Edson falou, Pisquila, vem dormir na minha casa aqui. E o hospital era muito próximo do colégio. Então eu saía do colégio e já ia pro hospital. E eu passava por dentro do hospital, saía pelo fundo e ia para casa dele. Aí eu dormia lá e tal, outro dia ia trabalhar e assim por diante. E um dia eu estava chegando do colégio, entrei no hospital. Quando eu entrei, assim, que era uma porta de vidro, que eu abri a porta, que eu entrei, vinha vindo uma enfermeira empurrando uma maca com a paciente, né? E gritou para mim, Pisquila, me ajuda, eu tô sozinho aqui, já tá nascendo, e já entrou, empurrou. Falei, não, vamos, vem comigo. Falei, meu Deus do céu. E aí eu fui lá, me lavei, coloquei toda a indumentária para entrar na sala de parto, e fui ajudar essa Cidinha, que era uma enfermeira muito antiga do hospital. Rapaz do céu, fui assistir esse parto. Foi para uma primeira e última vez que eu quis saber de parto. Pelo amor de Deus. Não, até o nascimento da criança é uma beleza, viu, José e Juliana? Mas quando nasceu, que eu vi, o médico chegou e foi puxar a placenta, aquele negócio, menino, um sangueiro. Rapaz do céu, eu fiquei. Falei, não, nunca mais eu quis saber de entrar Cara, e a gente tá na roubada, que minha esposa tá grávida, a do Juliano também, né, Juliano? E elas estão forçando a gente a tá lá. Não. Mas vamos encarar, né? Do céu. Aí, as outras cirurgias, tipo assim, quando fazia as outras cirurgias pequenas, mais pequenas cirurgias, né? Isso. Aí eu participava, ajudava, aí o Dr. Faisal, que era um médico que, inclusive, ele faleceu aqui, questão de uns 2 meses agora, ele faleceu dentro do Paraguai. Um médico antigo, estava passeando lá no Paraguai, eu morava numa cidade muito perto do Paraguai, né? Tava passeando lá, deu um ataque cardíaco dele, morreu dentro do carro, dentro do Paraguai, olha só. Nossa, então eles foram pessoas que foram muito importantes na minha vida, sabe? Então, um crescimento, eu fui de uma família muito pobre, vamos dizer assim, mas o que tinha o necessário, né? Sim. Mas meu pai era o lixeiro da cidade. Agora você imagina, um cara com apelido de coceira, Pisquila, filho do lixeiro da cidade, você imagina o que foi o preconceito e os bullying que eu sofri. Sim. E eu tive que ser muito forte desde pequeno, sabe? Muito forte. E logo em seguida eu saí do hospital, entrei numa veterinária, tinha um amigo chamado Sumio Matsumoto, ele era veterinário e ele cuidava de gado Marquesiane. E ele foi de um precursor, eu nunca mais vi isso, pra você ter uma noção. Ele foi num precursor que ele pegava o gado Nelore, as vacas Nelore, e colocava 2 embrião dos Marquesiane dentro da vaca, aquelas vacas com 2 bezerros, cada uma, sabe? Ah, não. Eu nunca mais vi falar isso. Ele foi nos precursores. Inclusive, ele é responsável técnico do veterinário da exposição de Londrina, que era uma das exposições mais fortes que tinha na região. E ele tinha amizade muito grande com ele, e ele me chamou para trabalhar com ele, para ele mexer com os exames de brucelose, essas coisas que mandava. Que antigamente, há 30 anos, 40 anos atrás, isso era muito difícil, né? Sim. E eu trabalhei 90 dias com ele, e em seguida meu irmão que já trabalhava, eu tinha 2 irmãos que já trabalhavam no Bamerinos. Um trabalhava em Corumbá, uma cidade chamada Ladário, e o meu irmão Amarildo trabalhava numa cidade chamada Ivinhema, eu acho que é, não era Ivinhema, eu esqueci o nome da cidade agora, no Mato Grosso do Sul, os dois no Mato Grosso do Sul. E eu acabei conversando entre os chefes e tal, ele conseguiu uma vaga para mim, eu entrei no Banco Bamerindos em Campo Grande, e fui morar em Campo Grande. Aí agora você imagina, um cara que saiu tudo cuidadinho da minha mãe chegava em casa, tudo certinho, só morava eu na minha casa, e fui para Campo Grande morar, e fui morar num pensionato. Eu morei num pensionato, que eu morava com eu e mais 11 homens. Eram 4 beliches de 3. Eu morei com esse pessoal um tempão nesse pensionato, até que eu aluguei uma casa, trouxe uns amigos para morar comigo, fizemos uma república lá em Campo Grande,
e morava, aí tinha uns colegas da cidade que eu morava numa cidadezinha muito pequena do interior do Mato Grosso do Sul, chamado Eldorado. E lá, aí foi uns amigos meus, morou duas meninas, né, a Georgette, a Gigi, que chamava ela, e a Edna, que chamava Edninha, e trabalhava também mais alguns amigos que foram morar, o Marquinhos, o Everaldo, que eu trouxe todos eles, eu levei da cidade de Eldorado, vieram morar comigo e trabalhar. E passamos a vida assim até lá. De lá, de Campo Grande, de uma certa hora eu fui transferido. Transferido, na verdade, é o seguinte: chegou um amigo lá pra mim, falou que era chefe, assim, falou pra mim, Maurício, você não quer ir trabalhar em Roraima, não? Eu não sabia nem onde era. Eu falei, vou. Porque eu pensei assim... Eu acho que eu também não sei onde é, não. Rapaz, eu pensei assim, cara, mas eu morar em Campo Grande ou morar em Roraima, que diferença vai fazer? Tô longe de casa mesmo. Falei, vazei. Falei, não vou. Aí ele ajeitou tudo lá e eu parti. Só que, cara, eu muito inocente. Aí eu fui de ônibus até Porto Velho, de ônibus. E de Porto Velho eu peguei o avião. Primeira vez que eu entrei num avião na minha vida. Era uma época de junho, julho, mais ou menos. E eu cheguei em Boa Vista, nessa fazia Porto Velho, Manaus, Boa Vista. Eu cheguei em Boa Vista e comecei a trabalhar no Bamerindos em Boa Vista. Chegando lá, como Bamerindos em Campo Grande, era digital, era tudo online, né? E eu cheguei em Boa Vista, cara, era tudo manual. Aquelas maquinonas Burrox, a gente chamava de Burrox, né? Tudo no dedinho. Fechamento de caixa, era tudo na mão mesmo. Uns 8 meses dessa jeito. Só como eu já sabia da parte digital, eu saí de caixa pra tesoureiro, já cheguei lá, eu era o cara, era o caixa. José, Juliano, você não acredita não, cara. Eu vi coisas naquele Roraima que eu nunca tinha visto. Naquela época, foi na época do Collor. E o banco era muita grana, era muito dinheiro. Os caras levavam dinheiro para fazer depósito, você não acredita, cara, com aquela sacola, saco, literalmente. Vocês sabem aquela sacola que colocava fartamento de futebol? As camisas de futebol? Que eram os pacotones assim de couro. Eles chegavam assim, jogavam assim, dinheiro assim, na coisa. E aí ficava muito dinheiro no caixa, muito dinheiro no caixa. E aí me levaram e falaram assim, você precisa baixar esse caixa do banco. Não pode ficar tanto dinheiro assim no banco, não. Porque é prejuízo. Se o dinheiro dormir no banco, é prejuízo. E eu comecei falei, não, eu preciso de duas máquinas de contar cédula e tal. Essas máquinas de qualquer caixa você tem essa máquina de contar dados. Imagina isso há 35 anos atrás. Aí eu conseguia baixar o encaixe, fui premiado até o Zé Eduardo, que era o presidente do Bamerindos, fui condecorado por ele, eu recebi, sabe, eu tenho uma coisa da minha vida que tudo que eu quis fazer e faço, eu tento ser o melhor. Se eu for... E fui. E assim, de Roraima, eu saí de Roraima, uma besteira minha, cara. Eu me apaixonei por uma mulher lá. A mulher foi embora pro Rio de Janeiro. E eu pedi as contas e fui embora pra trás dessa mulher. No empregão. Ô, cunhada cega, menino do céu. No fim, aí eu voltei, saí do banco, eu tava bem no banco pra caramba. E acabei, não deu certo lá com a menina. Acabei voltando pra Eldorado. Minha cidadezinha de 7 mil habitantes. No Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Voltei. Baque, né? Rapaz, um baque. Aí, e naquela época, eu comprava muito disco. Aquele disco de vinil. Eu devia ter uns 1000 discos, mais ou menos. Todo mês eu comprava. E tinha muito disco. Aí eu montei uma loja. Você gravava fita e vendia. Então, e aí eu chegava no final de semana, comprava aquelas fitas cassetezinhas e saía na rua vendendo de mão em mão mesmo, com uma mochila na mão, nas costas, aquelas bolsas, aquela mala executiva que era quadradinha, cabia as fitas tudo certinho, assim, né? Saía vendendo mão em mão e você sai de um executivo de banco para ser vendedor de rua. Que baque. Aí eu passei um bom tempo, uns 2 anos, muito ruim, porque veja bem, você estava bem, de repente você cai lá embaixo, né? E aí eu fui me recuperando, e aí foi que eu conheci também o Paraguai, né? Eu entrei para o Paraguai, comecei a comprar as coisas no Paraguai. Na época não tinha fax, eu comecei a vender fax, comecei a subir rapidamente, eu cresci novamente. Aí de Eldorado,
eu fui obrigado. Foi obrigado, não. Teve uma negociação com um amigo meu lá, chamado Paulinho, Paulo do Som. E fizemos um negócio lá, não deu certo. Aí acabei tendo que comprar um equipamento de som dele. Mas era um equipamento de som profissional muito grande. Porque hoje o que você faz com 4, 5 caixas de som, um som desse que nós temos na nossa igreja aqui, é 10% do que era antigamente. Então era 42 caixas de som, tudo grande. Era um caminhão de som que eu tive. E aí comprei esse caminhão de som e comecei a fazer festas na região de Eldorado, que chamava W-Box, o nome da empresa. Da minha empresa. Aí tinha Iguatemi, tinha Itaquiraí, tinha Eldorado, Mundo Novo. E mais algumas cidadezinhas da região que eu fazia. Então toda semana eu estava numa cidade fazendo esse som. E aí de lá eu acabei indo embora para Ilha Solteira, em São Paulo, porque o meu irmão, ele até hoje ele tem uma corretora de seguros lá em Mato Grosso do Sul, ele está lá há 30 anos, 30 e poucos anos, ele tem essa corretora de seguros. E ele falou, ó, não estava bom para mim, eu já estava com família, tinha duas crianças pequenas e não estava bom mesmo, sabe? Tudo que a gente ganhava era muito pouco, não dava para sobreviver. Aí ele falou assim, ó, eu tô com uma carteira, tinha um rapaz que trabalhava aqui na Ilha Solteira, teve um problema aqui, eu tenho uma carteira aí de mais ou menos umas 1.000 apólices, vem para cá e você vai cuidar da Ilha Solteira e eu fico aqui em Três Lagoas, te dou suporte até você, tá, beleza, rapaz, cidade maravilhosa de morar aquela Ilha Solteira, sabe? Mas, menino do céu, eu passei, primeiro eu recebia para comer. Meu irmão ia lá, dava um cheque para mim para fazer compra, pagava aluguel, pagava água, pagava luz. E daí eu tinha que trabalhar o mês inteirinho para pagar essa coisa para sobrar. E eu passei essa vida, passei 1 ano e meio mais ou menos em Ilha Solteira. E um dia, meu irmão pediu, que já morava em Alta Floresta, me pediu para que eu levasse um carro para ele lá em Alta Floresta. E eu fui para Alta Floresta. Chegando lá em Alta Floresta, uma cidade, fiquei uns 15 dias lá e morria muita gente de acidente na cidade. Muita gente. E eu já estava trabalhando com seguro e sabia como é que funcionava o DPVAT e tal. E muita gente. Muita moto lá, né? Por causa do preço da gasolina. E eu peguei, rapaz, estranhei. E no fim, aí foi onde eu comecei a mexer com seguros e tal. Fiquei lá em Alta Floresta durante 10 anos. E aí, chegando próximo da minha conversão. Aí, meu casamento não deu certo e me separei. E fiquei 3 anos e estava lá, mais ou menos uns 3 anos já separados. E foi quando eu frequentava a igreja. Um amigo meu da Polícia Civil lá de Alta Floresta, Cláudio Dourado, meu irmão, um cara que eu amo muito, que me levou, inclusive, para a igreja, entendeu? E ele me levava, eu ia na igreja, tinha outro pastor na época, e eu ia, acompanhava e tal, mas como eu falei, em Alta Floresta para mim foi um marco, porque eu passei por coisas muito ruins e também passei a minha conversão e onde eu conheci Jesus. E daí o pastor Edson chegou na cidade, eu conheci ele, e o pastor Edson teve muita paciência comigo. E aquela correria, eu ia para lá e para cá com o pastor Edson, ia na casa do pastor Edson umas 5, 6 vezes por dia, ia para lá, ia para cá e tal. E um dia eu tinha acontecido, ele chegou a Polícia Federal, tá na cidade, e aí eu correria, pegando caixa, escondendo caixa e correndo caixa. E, rapaz, foi coisa de louco. Era muito assim, era muita perturbação que eu passava nessa época, sabe? Porque eu não era crente fazia muitas coisas erradas. E aí o pastor Edson um dia falou para mim, foi o mais forte que o pastor Edson falou para mim antes de... Hoje ele me bate quase todo dia, né? Mas naquela época não. Aí ele falou para mim assim, Maurício, olha só, enquanto você ficar nesse areião, você não vai sair fora. Você vai ter muita dificuldade. Então você tem que sair desse areião, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você sai disso ou desse. Rapaz, naquela época, eu trabalhava... tipo assim, eu sentava numa mesa 2 horas e fazia as coisas que eu fazia lá e tinha uma produção para mês inteiro. Ganhava 15, 20 mil reais por mês, isso há 15 anos atrás. E aí eu falei, tá bom, pastor, eu vou resolver isso. E aí eu resolvi, acabei com tudo e nunca mais quis mexer com as coisas erradas. Tive problemas, você sabe da história do face a face. Um dia vocês foram no face a face. Isso, faz propaganda do face a face. A história exatamente do que aconteceu comigo e com muitos homens
face a face é uma bênção e vocês vão ver que nós estamos com saudade, né? Todo mundo aqui está com Com saudade. certeza. Juliano aqui é o meu líder do face a face. O Juliano aqui é o que comanda o face a face. Então, eu chamo ele de meu líder porque é por causa disso, que ele realmente ele consegue fazer com que o face a face tenha muito sucesso. Funcione, né? Por causa do profissionalismo dele, Nós todos, da né? dedicação Nós dele. todos. E aí eu me converti e aí eu me converti, eu vivia na casa do pastor Isso em Alta Floresta. em Alta Floresta, me converti em Alta Floresta com o pastor Edson. E aí eu era amizade do pastor Edson, conhecia a Tetezinha. Quando o pastor Edson chegou na igreja, o Estevão tinha 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E então a minha sogra ficava logo em seguida, a minha sogra ela engravidou da Teté. Uhum. E aí a minha sogra foi pra lá para cuidar dela, porque ela trabalhava e tal. Então, a gravidez ela estudava e tudo, aquele barrigão. E quando ela ficou grávida, inclusive, no dia que antes deles saberem do resultado do exame, o pastor Edson falou comigo, né? Ó, eu acho que a Thalita tá grávida. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, então amanhã vai sair o resultado do exame. E aí, estava grávida mesmo, então eu acompanhei esse espaço tudinho, né? Legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que você teve esse vínculo com o pastor Edson? Você disse que frequentava muito a casa dele. Isso aconteceu com o pastor anterior? Ou não? Foi com ele mesmo? Não. Por que você acha que você teve essa afinidade? Não, porque o pastor Edson chegou muito jovem, né? Ele era muito jovem lá na igreja, a gente teve uma afinidade logo de cara, né? Bateu assim, Bateu né? assim, a gente virou amigo e a gente conversava muito e eu falava as coisas pra ele também, porque ele também estava novo na cidade. E a gente pegou uma amizade mesmo, assim, de uma bem irmandade natural mesmo. mesmo. Não somos como pastor, mas a gente ficou muito, muito, muito ligado. E aí eu ia e a pastora também foi muito importante pra mim nessa época. Eu estava passando uma situação muito difícil na questão de transição do meu caso, sabe, de separação e outras coisas que aconteciam comigo. E aí elas foram muito importantes. Então tivemos uma ligação. Aí a minha sogra foi lá pra lá, a Thalita engravidou e logo e tal, e aí começou a cuidar da Teté. Então, eu conheci primeiro o pastor Edson, a pastora Thalita, conheci a minha sogra, conheci meu cunhado Zá, e nunca tinha ouvido falar da Lídia, nunca tinha ouvido falar, nada, não sabia nem que ela existia. Quando foi no final do ano, de repente apareceu a Lídia lá num culto de dezembro, né, do Natal, e aí eu vi ela, e até fiz uma brincadeira com ela, tipo assim, são sócias, assim, tipo assim, eu não lembro qual foi mas parece que agora tem 2 pastoras, que eram muito parecidas, né? Mas foi assim, de brincadeirinha mesmo, E quando foi no meio da semana, eu fui lá na casa dele, como eu ia sempre, de manhãzinha. Eles estavam preparando o café para tomar café, eu comecei tomando café com eles, e foi onde que eu conheci a Lídia, a primeira vez que nós começamos a conversar. E conversando daqui, conversa de lá, ela começou a falar para mim de onde ela era, e nós começamos a conversar entre nós. E o André me falou que se eu falei do meu TCC, e ela falou para mim que se eu tivesse sido ela professora de TCC, ela tinha me reprovado. Desde aquela época ela me reprovou, oh meu Deus do céu. Só tomei uma chibata. A Lídia, nessa época, ela já era professora. Ela já era professora aqui em Brasília, já estava aqui há 10 anos. Ela veio para Brasília ela fez a graduação na UNB de Cuiabá. Aí ela veio para cá e fez o mestrado, porque ela fez um trabalho lá na faculdade na UNB e o trabalho dela foi muito bom. E o professor que recebeu esse trabalho dela, inclusive era até um trabalho, eu me lembro como é que é a palavra aqui, que é a matéria não era uma matéria optativa. E ela fez um trabalho muito bom. E aí o pastor falou, por que você não pega esse trabalho que você fez e você apresenta na UNB, faz um mestrado, porque esse trabalho aqui tem potencial. Aí ela veio para cá, fez o mestrado e fez o doutorado. E aí, quando chegava nos finais de ano, ela ia para Cuiabá, ficava um tempo na casa de uma irmã, e descia para Alta Floresta e ficava todas as férias dela lá em Alta Floresta. E nesse ano ela estava lá. E aí aí começamos a conversar naquele dia e tal, beleza. Quando foi no dia 1º de janeiro, eu fui lá, meu irmão tinha uma fazenda perto da cidade, e eu fui lá e falei, pastor, vamos assar uma carne lá na fazenda?
e tal, e vai ser bem legal. Aí ele falou assim, chama a Lídia, né? Aí eu chamei ela, falei assim, vamos, Lídia, vamos lá na fazenda, assim, um lugar bacana e tal. E ela dizia assim, falou assim, vou nada, quero isso nada, né? Uhum. Ela falou assim pra mim, vamos chamar o Zá. Se o Zá for, nós vamos. Aí nisso o Zá chegou, entrou na garagem. Aí eu falei, ô Zá, vamos comer uma carne lá na fazenda e tal? E de boa? Ele falou, vamos. Mas ela tinha certeza, meninos, ela tinha certeza que ele não ia. Porque a mulher dele estava grávida dos primeiros meses de gravidez. Assim, Dá era muito enjoo, né? 30 dias, era assim, muito enjoo, tava difícil. Aí ela falou assim, vai nada, né? E ele falou que vamos. Aí eu falei, então eu tô indo na frente, vou deixar tudo prontinho lá e vocês vão, porque o pastor sabia que é, porque a gente sempre tava lá, né? Uhum. Aí foi assim, chegando lá, a gente começou, fizemos churrasco e tal, e aí teve um momento que a Lídia pegou um banquinho, tinha uma areia, uma prainhas assim perto na fazenda, e ela sentou com a mãe dela e ficou conversando com a mãe dela. Aí eu vi as duas conversando, eu peguei um banquinho também, falei, sentei com as duas. Eu tinha intimidade com a mãe dela, né? Conversava, a gente, todo domingo, ela falava, Maurício, me leva pra casa. Ela pegava a Teté e levava pra casa. Então eu levava ela na casa dela e daí voltava. Beleza, assim ia. Então aí começamos a conversar, nós três ali, tal. Aí a conversa começou a fluir. Ela levantou, a mãe, e ficou eu e a Lídia conversando. Isso era em janeiro e tinha acontecido umas coisas comigo em abril até setembro, outubro, entendeu? Quando eu saí, eu já tive que fazer, eu tinha recém feito uma cirurgia de hérnia, uma hérnia, então eu estava até recém operado. E aí nós começamos a conversar e tal, e eu contei a minha história toda para ela. E a Lídia, como ela é historiadora, ela gosta de detalhes. Então, ela perguntava, e aí? E assim? E eu, pá. Mas depois, aí ficamos conversando. E ela puxa, ela dá linha na pipa, né? E aí conversamos. Beleza. Aí já começaram as gracinhas ali, porque nós tava conversando, já começamos as gracinhas e tal. Mas eu até ali não tinha nenhum interesse mesmo, nem achava que nada, né? Fomos embora no dia 1º. No dia 3, mais ou menos, 1 ou 2 dias, na terça-feira, eu fui na casa dela e falei pra ela, vamos sair, vamos dar uma volta aí pra me te mostrar a cidade, você tá aqui na casa, né? Tava na casa pastoral lá, e ela morava aqui em Brasília, você deve ter uma vida agitada lá em Brasília, né? Deve estar louquinha aqui dentro de casa, né? Aí peguei ela, o pastor, pra me ajudar, falou assim, Estevão, você vai junto. Vai o Estevão. O Estevão. Vai a vela. Aí eu tinha combinado de que eu ia passar na locadora, pegar uns filmes, né? E depois dessa passeio, a gente voltar pra gente ficar assistindo filme. Aí eu passei, peguei os filmes e tal, e saímos, nós três. Aí eu andei com ela, mostrei a cidade toda pra ela e tal. Foi bem assim, eu saí, devia ser 1h da tarde, mais ou menos. Voltei pra casa, era quase 10 horas da noite, mostrando a cidade, tudo pra ela mesmo, assim. E a gente conversando e tudo mais. E voltando pra trás, quando chegamos, o pastor já me recebeu, foi logo no portão, porque já tava tarde, porque ele não quis nem... Né? O bicho já tava me queimando, ele tentou me queimar, ele tentou. Aí eu peguei, ele pegou, eu nem falei nada do filme, né, porque eu não, né, já tava tarde. Sim. E aí fui embora. E aí eu voltei 2 dias depois. Só pra pegar as fitas e devolver. Não, as fitas ficaram no carro, nem desceu. Aí eu voltei 2 dias atrás e cheguei lá, a bicha, ela tava braba, ela tava virada nervosa, porque o pai dela tinha... o pai dela tinha ficado enchendo o pacovado delas, porque ele queria que ele internasse ele num como é que fala? De velho, lá no asilo. Não, porque eu queria ir pro asilo, até que ela... Ele queria ir pro asilo? Ele que queria, até que ele falou assim, tá bom. Aí até que elas falaram assim, então tá bom, nós vamos arrumar um asilo pra você, vamos levar no Rio, vamos dar um jeito. Em Brasília, mas vamos... Venceu no cansaço. E ele vir embora, vir embora com ela ia trazer ela pra Brasília. Ele trouxe, tanto é que trouxe ele pra Brasília. E aí, cara, e ele pegou e saiu, ele saía e ficou ali na regiãozinha que ele tava ali, e falou que as filhas iam internar ele no asilo. Nossa. E aí chegou isso pra elas, entendeu? E elas estavam bravas por causa disso, né? E aí ela tava brava, aí começamos, sentamos embaixo de uma árvore em frente da casa na casa do pastor, e começamos a conversar de novo, começamos a conversar, até um ponto, uma hora, eu
conversando de relacionamento e tal, e eu falei pra ela assim, eu já sabia que ela não tinha namorado, que ela tava sem ninguém, e eu também estava separada já há 3 anos. Uhum. Separado, porque eu não fui casado, eu morei com a mãe dos meus filhos durante 14 anos. E aí eu perguntei, o que você espera de um homem, né? Um homem mesmo, o que Uhum. você espera? Ela olhou pra mim e falou assim, que me ame. Aí eu pensei assim, isso é mole, né? Isso é mole pro cara. Isso é mole Esse pro cara. critério eu acho que eu Não. já Aí eu falei assim, preenchi. eu falei, não, isso aqui já tem um risquinho ali, né? Beleza. Ali já começou a acender uma luzinha de Sim, interesse, uma né? Tal, possibilidade. beleza. Aí eu falei, aí ela ia embora no outro dia. Não, no dia 5 ela ia embora. Aí eu falei, eu vou lá na rodoviária me despedir de você. Falei, vai mesmo? Eu falei, vou. Aí quando chegou o horário do ônibus, rapaz, cara, mas caiu uma água, mas caiu uma chuva. Chuva forte, 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 forte. E eu tinha moto nessa época. Falei, lascou. Não dá pra mim ir lá, não. Mas quando faltava mais ou menos uns 5, 7 minutos, a chuva cerrou. Porque lá, mesmo tão rápido quando vem, é tão rápido quando vai. E eu peguei essa moto e vazei pra lá, sabe? Aí cheguei lá, ela já estava dentro do ônibus, o ônibus já estava funcionando, o Motor. motorista não tinha entrado ainda, né? Aí o pai dela me viu e falou pra ele, ó, ele lá veio despedir de você, desce lá. Ah, coitado, se ele soubesse, ele não tinha falado isso nunca. O que que ia, que ia acontecer? Aí ela pegou e desceu, aí se despediu e tal. E eu falei pra ela assim, ó, eu vou lá te ver em Brasília, né? Falei, vai mesmo? Eu vou lá te ver. Beleza, então tá bom. E ela foi embora. Naquela época, são 13 anos e meio, porque agora, segunda-feira, eu faço 12 anos de casamento. Ó. Mas nosso relacionamento durou um ano e meio até o casamento. Aí, quando eu chego aqui naquela época, era a época do Orkut. E aí, rapaz, eu nesse trecho dela sair de Alta Floresta até Brasília, eu descobri do Orkut dela, descobri tudo que eu pude fazer e mandei umas mensagens para ela, postava umas coisas lá. Quando ela chegou, que ela abriu o Orkut, estava lá, eu tomando conta do Orkut Já dela. tinha mandado mensagem. Meu Eu acho que o Orkut telefone. tinha aquele negócio de depoimento, né? Que tinha. depoimento. Já deu depoimento. Aí, Mensagem. e eu mandei umas músicas para ela muito legal e que eu gostava, né, que era sucesso naquela época. Não era sucesso, mas era uma música que dizia muito de um para o outro, né, assim, algumas coisas de interesse mesmo, né? E ela viu que, obviamente, que o meu interesse para ela estava grande. E nós começamos a conversar do dia 7 de janeiro e começamos a conversar, cara. Nós conversávamos 1 hora e meia por noite. Porque ela trabalhava, ela chegava em casa 10 horas da noite, todo dia. Então 10h10, mais ou menos, que era 10h10 meu, 11h10 dela. Porque lá é 1 hora a menos daqui aqui. Tudo Aí ela me horário, né? ligava, aí a gente falava meia hora, 40 minutos, ela me ligando, aí desligava e eu ligava pra ela. Nossa, foi uma fortuna que nós gastamos de telefone. Meu Deus do céu. Dá pra Se comprar fosse uma casa. Se fosse hoje no sábado, a gente tava tranquilo, né? Ué. Aí a gente começou a conversar e conversava todo dia, até que chegou um dia eu falei pra ela, olha, nós estamos conversando muito e tal, a gente tá se dando bem pra caramba, eu tô interessado, mas eu não sei até onde você tá querendo levar esse relacionamento, né? Se é que vai acontecer um relacionamento, né? Uhum. Aí ela falou pra mim, eu não sou indiferente a você. Eita. Já, pelo menos eu tô com uma expectativazinha aí, né? Mas nesse dia eu ainda não falei nada assim que eu quero namorar com você, nada, porque eu falei pra ela, ó, então é o seguinte, eu vou resolver umas paradas aqui que eu tenho, umas pontas soltas aqui, e aí amanhã eu falo contigo. E assim eu fiz. Aí no outro dia liguei nas nossas ligações, eu falei, ó, tô interessado em você e tal, eu não sei até que ponto é o seu interesse em mim, mas eu quero deixar uma coisa muito bem acertada entre a gente. Primeiro, olha, eu não sou mais neném, não sou mais criança. Você sabe muito bem do meu relacionamento passado. Mas, assim, eu não quero brincar. Não quero brincar de se relacionar. Uhum. Eu quero namorar, eu quero noivar e quero casar. Mas isso tem que ser rápido. Não Já é jogou na mesa já. pra algo, pra brincar. Primeiro, pessoal, eu já sofri muito. Uhum.
de relacionamento. E, na verdade, vou contar pra você uma coisa. Eu tava numa fase, cara, que eu tava mais querendo chamar um homem pra mim, não era uma mulher, não. Porque, rapaz, a mulher tava dando tanto trabalho pra mim que eu falei assim, eu vou arrumar um homem, bicho. Primeiro homem vai dar no seu... Ainda bem que Deus intercedeu, eu né? falei assim, primeiro homem vai te dar presente, vai pagar as contas, vai te mandar flor. Rapaz, o negócio brincadeira. tava Mas feio, tava... viu? Porque eu nunca pensei nisso. Então eu falei assim para assim, então eu não quero sofrer mais. O meu término do meu casamento foi muito chocante, foi muito dramático, foi muito problemático, sabe? Fiquei depressivo, fiquei 3 anos com depressão profunda mesmo. E aí ela falou, tudo bem, mas amanhã eu te dou a resposta. Ixi, Maria. Agora ou eu vou ganhar, eu vou perder de uma vez, né? Porque ou eu assustei ela, mas ela já estava tudo calculado, porque ela é muito minuciosa, né? Aí ela ligou pro pastor, ela ligou pra pastora e tal, conversou com eles. Aí eu acredito, ela fala que o pastor disse: ó, o Amaurício de antigamente, eu. Não vale Mas um centavo. esse Amaurício que eu conheço hoje, esse Amaurício que tá com a gente, que anda comigo, esse Amaurício eu dou maior total aval. Obrigado, pastor, senão eu tava no salto. E aí, cara, no outro dia, eu dormia, eu fazia muita coisa, era muito agitado, como eu falei pra você, eu dormia muito cedo, e como a gente conversava à tarde da noite, e nesse dia, rapaz, eu não dormi. No E dia ela de receber ligou, a resposta. e ela ligou, cara. Ela ligou e liga, e o telefone no silencioso, eu não vi. Quando eu acordei assustado, eu liguei, ela tinha 3 ou 4 ligações dela, e eu retornei rapidamente para ela, e ela já tava brava. Pô, dia que eu vou conversar com você não atende, você não sei o quê, mas deu uma briga comigo danado, primeiro dia. Aí eu falei, não, me perdoa, é porque eu tava cansado, eu acabei cochilando aqui, mas tô aqui, tá, e aí, o que você responde? Ela falou, não, beleza, vamos namorar. Vamos namorar. Eu falei, então tá bom, vamos namorar? Mas assim, como é que vai ser? Então eu já quero deixar. E assim, no nosso começo de namoro, 1, 2 dias depois, nós já tínhamos data do noivado marcado e data do casamento. Tanto é que com 6 meses, dia 17 de julho, hoje, há 13 anos atrás, ou 14 anos atrás, nós estávamos noivando, fizemos uma festa de noivado. O pastor ele bate muito nessa tecla, né? Exato. Que Deus honra datas. Datas. Eu nem sabia disso aí nessa época, sim, não. Sim. E aí nós noivamos dia 17 de julho e ela foi lá. Só que o que aconteceu? Eu morava em Alta Floresta e ela morava em Brasília, nós nos vimos muito pouco, durante esses 1 ano e 2 meses que antes de eu mudar para Brasília, a gente se viu poucas vezes. Nós se vimos. Eu vim para Brasília fazer um concurso dia 20 de março, época de março. Foi a primeira vez que a gente se viu. E antes desse, até o dia 20 de março, que nós tínhamos nos visto sem se ver ainda, tinha visto onde nos conhecemos, até lá. Nós tivemos muito quebra-pau, a gente brigava demais. E um dia eu tive uma briga com ela lá, falei, não dá não, sinto muito, não dá, e terminei com ela. Falei, não quero mais, não dá não, beleza. Aí fui churrasmingar lá com o pastor. Cheguei na área dele, sentei na área lá, churrasmingando com ele, e ele só olhando assim pra mim, né? E eu falo, não, eu terminei porque ela não quer de nada, que não sei o quê, e ele assim, o jeitão dele, né? Aí ele falou assim, Maurício, você é o único cara que eu já conheci na minha vida que começou um namoro e terminou sem dar nem um beijo na namorada. Eita, pé. Falei, toma. Falei, dá licença, saí, completei na moto e voltei pra casa, cheguei em casa, liguei pra ela de novo e voltei o namoro. Pediu perdão, ainda bem que ela... Só que por ela fala assim, não, se você não tivesse ligado mesmo, eu tinha acabado mesmo, porque eu não ia atrás, eu sei que decidiu, mas como eu liguei, pedi desculpa e tal, e voltamos. E ali começamos, aí 20 de março, em março foi a primeira vez que nós se vimos. Depois, em julho, ela veio pro noivado, que ajeitamos tudo lá, fizemos um noivado muito bonito num hotel fazenda lá, chamado Floresta Amazônica, um hotel muito bonito, fizemos uma festa muito bacana do nosso noivado, e foi um noivado, assim, um dia do noivo mesmo, entendeu? Porque foi tudo eu que, assim, a festa foi feita para mim mesmo, aí eu era destaque, né? Foi onde eu pedi a mão dela em casamento, os pais, foi muito bacana, foi uma cerimônia realmente muito bacana. E depois a gente se viu de março, em julho, né, que ela foi lá pro casamento, ela ficou pro noivado. Depois ela veio embora, nós fomos nos ver em setembro, e depois nós nos vimos em dezembro,
Nosso casamento estava marcado para 10 de janeiro. Nós marcamos noivado para 17 de julho e marcamos nosso casamento para dia 10 de janeiro. Mas ficou muito, ela trabalhava muito, eu trabalhava em 3 empregos aqui e tal. Ficou muito puxado para ela. Aí, como ela estava lá em janeiro e tal, nós decidimos, conversamos e adiamos o casamento para julho do outro ano, né? Aham. Quer dizer, do começo do noivado ao casamento demorou 1 ano. Quando foi em março, eu me mudei. Ela esteve lá em janeiro, né, dezembro, janeiro. Ela veio embora em janeiro. E foi em março, 60 dias mais ou menos depois, eu me mudei para Brasília. Larguei tudo lá. Eu tinha casa, tinha carro. Eu larguei tudo lá e vim embora para tentar aqui. Porque eu pensei assim, bom, ela está empregada, ela tem estabilidade lá, já está lá há muito tempo. É mais fácil para mim me adaptar do que ela. Sim. Aí eu vim para cá, me mudei para cá. O Andrei estava comigo, a Larissa estava morando com a mãe dela em Londrina. E eu falei pro Andrei, eu tinha feito uma rescisão contratual de uma empresa que eu tinha trabalhado lá e estava recebendo um seguro-desemprego, 6 meses de seguro-desemprego, dava dava um salário mínimo, né? 1.000 não era, eu não me lembro quanto era. Aí eu falei pro Andrei, você fica com a sua mãe enquanto eu me acerto aqui. Quando eu me acertar, você vem de volta. Ele falou, beleza, pai. Mas você tem que me trazer de volta mesmo. Eu falei, não, de boa, fica tranquilo. Logo em seguida que eu tive para cá, logo uns 15 dias depois, eu já comecei a trabalhar com meu emprego aqui na... Porque eu tinha tido loja de carros lá em Alta Floresta, então eu fui ali no março da Nacional e ele me contratou de imediato e eu comecei a trabalhar com ele ali. E aí eu vinha e começamos a morar. E logo quando eu comecei a morar aqui, comecei a trabalhar, eu liguei para o Andrei e falei, Andrei, eu já arrumei emprego, tô de boa, se você quiser vir embora. Ele falou, não, pai, eu quero ir embora. Aí a Larissa, não, eu vou também. Aí veio os dois para cá. E aí nós começamos, aí eu ficava num quarto, o Andrei e a Larissa num quarto, a Lídia e a mãe dela morava num outro quarto, o pai dela em outro quarto, e minha mãe em outro quarto. Então, você vê como é que a Família toda reunida. começou grande, né? Aí, rapaz, logo quando eu cheguei aqui em Alta Floresta, agora que vem uma coisa muito bacana nessa história, porque a gente pode, assim, pensar assim, sabe, meninos? Que ou é mover de Deus, que eu tenho convicção que é, ou é coincidência. Aí vocês tomam a decisão de vocês. Eu tenho convicção que é mover de Deus. A gente vê, logo no primeiro final de semana que nós estávamos morando aqui no Gama, nós morávamos aqui na 29, aqui bem bem na rua de cima do posto de saúde aqui da 29. E nós saímos procurar uma igreja e nós encontramos a PIB do Gama, que eu era da PIB da Alta Floresta, então eu queria uma PIB também. Encontramos aqui a PIB. E entramos no culto, o pastor Antônio Neto estava pregando. O pastor Antônio Neto, ele falou no culto, durante o culto, que a igreja estava sem pastor há 3 anos, que eles estavam orando, pedindo que Deus mandasse um pastor para cá, e que se alguém quisesse indicar algum pastor, era para preencher um formulário que estava aqui no hall de entrada e tal. E aí nós saímos do culto, e eu falei com a Lídia, vamos preencher? Ela falou, vamos. Aí ela pegou, preencheu com todos os dados do pastor, todos os dados, do pastor Edson. E aí, colocamos na urna. E fomos embora. No outro final de semana, a gente veio novamente para a igreja. Mas a acústica aqui da igreja era muito complicada, era muito ruim. Eu não conseguia quase escutar o que o pastor falava. E nem o louvor. Quando a igreja sem pastor fica meio morna, né? Falei, não dá para a gente ficar aqui não, vamos procurar outra igreja. Aí fomos lá para Nova Jerusalém. E lá nós ficamos durante alguns meses com o pastor Sérgio. Pastor abençoado também. Gosto muito do pastor Sérgio. E aí, quando foi em julho, que ela foi para fazer o nosso casamento, então o pastor Edson é que veio fazer o nosso casamento. E vocês casaram aqui em Brasília? Aqui em Brasília. O primeiro casamento de Brasília do pastor Edson foi o meu e da Lídia. Ele veio para cá, e aí, quando acho que ele veio uma semana antes, acho que ele ficou uma semana antes que ele ficou. Logo um ou 2 dias depois que ele estava aqui, ou foi no final de semana, não me lembro. O telefone tocou. Não, era uma sexta-feira. Ele chegou numa quarta, quinta, mais ou menos. Aí o telefone tocou, eu atendi o telefone, naquela época não era celular, né? Era telefone fixo. E eu atendi o telefone, aí uma pessoa querendo falar com o pastor Edson. Eu
Chamei o pastor Edson atendeu, começou a conversar com ela e falou, tal. E depois ele... Falei, pastor, a gente conhecia o pastor Edson aqui em Brasília? Estranho, né? Falei, estranho, mas fiquei de boa. Aí o pastor Edson nos chamou lá no quarto e nos comunicou que a PIB do Gami tinha entrado em contato com ele para conhecê-lo, queria conhecer ele, que estava precisando de pastor e tal. E começaram, ela veio, fez uma conversa com o pessoal aqui, um concílio aqui na igreja. Inclusive, eu até estava junto com ele, na primeira conversa com ele, assim, informal, né? Inclusive, foi ali na salãozinho? No salãozinho, não, foi aqui no hall da cozinha, sentando ali. O pessoal começou a inquirir ele e tal, falou um monte de coisas com ele, beleza. E depois, aí ele, no sábado à noite, ou domingo à noite, ele pregou, a Thalita pregou, fez a EBD de manhã, ele pregou à noite, e assim foi. Aí fez o nosso casamento e tal, e foi embora. Né? E assim continuou o processo. E no final, e quando eles abriram a urna, tinha 10 pastores na urna. E eles pegaram aquele papel pastor Edson Souza, falou, quem que é esse pastor? Quem que indicou? Gente, vamos lá. Como é que eu não podia ter indicado? Nós não podíamos ter indicado o pastor Edson, nós não éramos membros. Mas ele não era membro, entendeu? Então, quer dizer, não tinha quem. Caramba. Mas obviamente que ele não sabia quem era, né? Mas nós não podia. Aí eles começaram a falar com os pastores aqui e tal, não sei que no final não deu certo, e no final chegou nele, a irmã Denil ligou para ele, e começaram a conversar e tal, e no fim saiu a proposta, e ele veio embora para cá, e veio até 30 dias antes de assumir a igreja, porque ele, quando a igreja lá, ele deu um encerrado, ele não queria mais ficar lá, para não ficar difícil para ele também. Veio embora e começou o trabalho aqui, e vocês sabem como tá e como a vida do nosso pastor. E uma coisa interessante, né, é que você falou, para mim foi um mover de Deus, né? Mas ficou muito claro, assim, tipo, desde do início, né, da nossa conversa, como que Deus age através das nossas decisões, né? Você foi um cara que, como se fosse, já viveu de tudo nessa vida, já morou em vários lugares aqui. Antes de começar, a gente estava conversando. Você falou que só não conhece o Peru e Colômbia na América do Sul, né? E você tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus, né? Em certo momento da sua vida, sem pensar no que aquela decisão poderia acarretar, né? E hoje a gente tem vivido frutos de que uma decisão sua fez com que isso acontecesse, né? Não vou dizer assim que foi só por conta disso, mas você fez parte do que a gente tem vivido hoje, né? Você aceitou Jesus, conheceu o pastor Edson, conheceu a Lídia, né? Resolveu vir morar em Brasília e por coincidência, assim, Jesuscidência, né? Que a gente fala. Isso. O Espírito Santo tocou neles lá, porque mesmo legalmente não podendo... Eles falaram, gente, qual o melhor pastor que tem que a gente conhece? Meu cunhado, né? Botou lá o nome do pastor Edson e... Indicou para o pastor Edson para vir para Brasília, né? E hoje a nossa igreja tem crescido assim exponencialmente, né? A gente sabe que Deus ainda vai fazer muito mais, mas assim, só o que eu vi desde que eu entrei aqui na PIB, né? Eu cheguei na PIB em 2015, tinha cerca de 100, 150 membros registrados em ata. E hoje a gente tem na faixa de 750 membros, né? E vou deixar registrado aqui que um terço desses membros faz parte da rede do Maurício, né? A maior rede da nossa igreja, Dorcas e Barnabé. Eu penso assim que a gente tem que, na vida, a gente tem que ter decisões, né? Eu acho que o que mais muda uma pessoa é a decisão. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu sabia que eu tinha vivido 40 anos, eu tinha vivido 30 anos, né, da minha vida sem Jesus, e eu falei com Deus, eu falava com Deus assim, bom, se o senhor quer que eu entregue mesmo a minha vida para o senhor, se é isso mesmo que o senhor quer, então eu vou entregar. Mas eu vou entregar mesmo, porque eu sou muito, muito intenso nessa relação. E aí eu falava assim, tanto é que eu tinha um salário, eu tinha uma rentabilidade muito grande e saí e voltei para viver da aposentadoria da minha mãe, sabe assim, vivendo mesmo. Uma cidade que
pelo que tinha acontecido comigo, sabia toda a minha vida e tal, então era uma situação muito difícil que eu estava vivendo lá. Tinha muito julgamento, Mas né? eu queria viver Jesus mesmo, queria viver. E aí Deus foi tão misericordioso comigo, porque eu estava mesmo com Jesus, através de Jesus, e tentando me recuperar, você tem que ter objetivos, entendeu? E eu estava sem objetivo, estava sem saber. Eu tinha Jesus, eu sabia que Jesus ia fazer alguma coisa na minha vida, porque eu confiava muito no que Deus tinha de propósito para mim. E Deus me deu a Lídia, entendeu? E eu digo assim, quando eu conheci a Lídia e quando eu comecei a me interessar por a Lídia e a Lídia se interessar por mim e vimos que isso ia ter um desfecho, que ia ter começo, meio, né? Fim, eu digo que o fim. Eu falo assim para a Lídia que ela é tão importante para mim, é tão importante para mim mesmo assim, que eu falo para ela, amor, eu quero morrer primeiro que você. Eu não quero morrer depois de você. Porque eu quero que quando eu for morrer, quando eu for para a glória, a última visão que eu quero ter em vida na Terra é você. Eu digo isso para ela. Porque eu amo demais mesmo minha esposa. E eu sei que é recíproco, entendeu? Então a gente tem uma vida muito boa, muito intensa assim, de casal, Sim. sabe? E essa parte eu vou ter que falar, porque realmente, assim, eu nem, assim, a gente tem uma proximidade, né? O Maurício já, há muito tempo atrás até já me chamou pra comer um peixe assado lá na casa dele e tal. Mas assim, não é uma proximidade tão grande, mas assim, a gente, até de longe, a gente vê que, cara, vocês são um casal muito forte, assim, né? muito unido, e é legal, porque a gente vê diferenças, a gente vê, como você mesmo falou, a Lídia, né, tem, tipo assim, um estilo mais formal, né, assim, até pelo, né, tudo que ela venceu na parte dos estudos e tal. O Amaurício já é aquela pessoa mais descontraída e tal, que a gente vê que é uma pessoa que já viveu muitas coisas na vida mesmo. Mas, cara, assim, no casamento, vocês são um exemplo, assim. E o Maurício também já falou algumas coisas da questão do cuidado mesmo, né, Maurício? Você tem com ela, de tá sempre mandando mensagem. Uma vez até eu não sei o que foi que você falou, assim, mas você falou, assim, pra gente, tal, que você sempre, tipo assim, a Lídia saía pra trabalhar. Acho que antes dela chegar, você já mandava mensagem, perguntando, né, assim, com cuidado, que é uma coisa que... Por exemplo, eu já sofri muito, principalmente na época de namoro, porque às vezes eu não era meio desleixado e tal. E isso é muito legal, assim, ver que vocês têm uma união muito legal, assim, muita cumplicidade, né? Desde o nosso namoro, assim, naquela época não existia WhatsApp, né? Mas o celular já existia. Então, que eu combinei com ela? Falei assim, ó, toda vez que você olhar e ver que tem uma chamada minha, que eu vou dar um toquinho e vou desligar. Porque senão ninguém aguenta o celular, né? Você pode ter... É porque eu tô pensando em você. Aí. Entendeu? E aí, tinha aquela música... Tô pensando em você e você pensa em mim. Eu tô pensando em você. Você lembra disso com essa música? É uma música muito legal, é bem bacana. Só no violãozinho. E eu tinha mandado essa música pra ela quando a gente se conheceu. Então, eu tocava, ficava o dia inteiro. Tuf. Então ela chegava em casa, tinha 20. Quando ela olhava o celular, tinha 20, 30 toquinhos. Aí ela sabia que era um código nosso. Um outro código. Se eu ligo 50, 30 vezes para Samara, ela vai achar que eu tô ficando doido. Então aí tá. E aí, só que eu penso assim, ó. Eu acho que tudo na vida são feitos de acordos, de decisões. Então, eu falo pra você. Quando eu conheci a Lídia, eu falei pra ela assim, ó, amor, olha só, eu sou um homem que eu gosto de toque. Se você ficar longe de mim, eu vou ficar muito triste. Eu não gosto, eu quero você me tocando, você tem que estar me abraçando, porque eu abraço muito, eu toco, eu sou bem meloso mesmo em relação a isso. E eu preciso disso, eu preciso dessa reciprocidade em relação a você. Então são duas coisas que eu falei pra ela, ó, eu preciso de toque, você tem que me tocar, pra me sentir amado, você tem que me tocar. E outra coisa que eu falei pra ela, assim, ó, eu gosto de coisar.
Então, minha filha, você dá teus pulos, porque coisar comigo eu não dou com, sabe, eu tenho que coisar, coisar e coisar mesmo. Graças a Deus a gente tem uma vida sexual muito boa, muito ativa, graças a Deus. Aí os meninos falam assim, tá de sacanagem, rapaz, os caras não sabem, não tem a culpa de os caras não fazerem, eu faço, não tô nem, entendeu? E aí, e graças a Deus, né, a gente se dá muito bem em relação a isso, e a Lídia, como eu estava falando para você, ela é muito importante para mim. Por quê, cara? A Lídia, ela me escolheu, sabe? Eu escolhi ela também, mas ela me escolheu. Porque você pensa assim, cara, como eu volto a falar da questão do nosso face a face. Não perca o nosso face a face, face a face. Então, tipo assim, cara, a Lídia, ela podia ter caído numa roubada, cara, mesmo com o aval do pastor. Sim. Tantas pessoas falam que eu sou crente, eu sou isso, eu sou... E é legal que você mesmo fala isso, né? Você... E aí, assim, eu tenho consciência de que se eu fosse podia ter dado um golpe muito grande na Lídia. A Lídia podia ter caído no maior golpe do mundo. Entendeu? E então ela arriscou demais, ela me escolheu. E por isso, eu acho que, por isso eu tento fazer minha esposa o mais feliz possível. Porque a minha esposa, ela tem que ser feliz comigo. Porque eu, na minha concepção de homem, acho que é competência do homem amar a esposa. Porque, veja bem, a Bíblia fala assim, os homens têm que amar a esposa, né? Mas não fala que a mulher tem que amar o esposo. A Bíblia fala que mulheres têm que amar seu esposo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, homens, como Jesus amou a igreja, a sua esposa, né? como Jesus ama a igreja, não é assim? Isso. E a mulher ela não fala que vai amar. Respeite Entendeu? seu marido. Entendeu? Só isso. Agora nós não. Então eu penso assim, cara, a gente tem que amar nossas esposas e temos que fazer ela feliz. Cara, uma esposa que é cuidada, que é amada, que é respeitada, que você passa o dia todo fazendo carinho, falando que... olha só, Correspondendo, né? eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu faço amor com a minha esposa todos os dias, por sinal. Eu acabo de fazer amor com a minha esposa, eu agradeço ela. Eu falo pra ela, obrigado, amor. Eu falo, sabe? Eu falo, sabe por quê? Porque, cara, você acha que a mulher vai querer fazer amor com você todo dia querendo, cara? É uma questão de decisão, bicho. A gente, homem, nós estamos aqui em papo de homem, é diferente, não é? Do que ela. Sim, sim. Ela é diferente. E o casamento é corresponder às expectativas do outro, Sim, não às suas, né? sim. Porque muita gente acha que casamento é a pessoa te satisfazer. Mas é o contrário, é você satisfazer Sim. ela e ela satisfazer você. Muito bem. Então, quer dizer, aí a gente fez aí ela, cara, a minha esposa, bicho, ela é uma mulher, é uma das mulheres mais corretas, probas, impolutas que eu conheci na vida. Eu já conheci gente. Eu já conheci gente. Mas a minha esposa, ela é fora da curva. Que legal. Como eu sou fora da curva em relação a ela, nos meus sentimentos, no meu cuidado com ela, no meu, sabe, eu não tenho vergonha de expor o cuidado que eu tenho com ela. Às vezes eu até me cobro, por que eu não fiz isso? Porque então, chega na hora do almoço, às vezes eu mando perguntar, mas você já almoçou? Como é que você tá? Tudo mais. E se eu queria poder fazer até mais por ela, porque ela é merecedora. Que legal. Ela é muito merecedora. Então, aí eu fico pensando assim, aí que eu digo pra vocês, cara, vocês agora são casados de novos e tal, bicho, esse negócio de achar que o machismo, o homem forte, é aquele homem que anda na frente, a mulher atrás, bicho, vocês estão numa roubada danada se você tá pensando nisso. Sabe por quê, bicho? Porque a mulher não aguenta mais isso, não. A mulher, ela quer ser cuidada. Verdade. O padrão da casa da Lídia sempre foi um padrão muito alto dos pais, sabe, dos irmãos. Então sempre teve um cuidado. Então se eu tivesse um cuidado menor do que esse com ela, não ia dar certo, bicho. Então eu amo ser casado com a minha esposa, mesmo assim. Eu tenho o maior prazer de ser casado com ela. Eu gosto demais. É uma mulher de uma idoneidade, como eu falei. E outra coisa, bicho, é uma mulher de Deus. Cara, o que essa minha mulher, ela é comprometida com Jesus. É algo assim impressionante. Ela é muito comprometida. Ela é comprometida naturalmente com tudo. Ela é muito comprometida. E o que essa parte também eu acho muito legal, assim, da Lídia, né, da sua esposa, é justamente isso. É tipo assim,
que eu acho que é uma coisa muito difícil hoje, assim, porque a gente acha que pra gente ser bem sucedido, principalmente nessa área educacional, assim, né? Assim, ter uma vida relevante assim, no reino, você tem que meio que largar. E a Lídia não, a Lídia, cara, ela venceu, ela chegou no topo na profissão, né, na vida profissional, mas você vê que, cara, o nível na vida espiritual, eu acho até maior. Então é muito legal isso, né? É um esforço muito grande, é um desejo, assim, um objetivo, mas que a gente vê que ela alcança de forma assim bem legal mesmo. Sabe, José e Juliano, a minha esposa, ela poderia ter uma classe social muito alta. Uhum. Porque como ela coordenou por muitos anos o mestrado, então pra você ter noção, ela uma doutora que coordena 13 doutores. Ela chegou a coordenar 13 doutores. O nível intelectual é muito alto. Sim. E outra coisa, e ela é muito respeitada, ela é respeitadíssima por causa da idoneidade dela, da seriedade que ela tem. Então, e o que acontecia? Nós recebíamos muitos convites para estar em muitos lugares, muitas festas, muitas coisas. Mas nós decidimos, nós não trocávamos, por exemplo, um Tadel, a gente não trocava nada, Sim. nossa igreja é intensa, né? Sim. A igreja é intensa. Então tinha as programações da igreja, domingo, de manhã, tinha uma programação da igreja, aí tem um amigo que convidava para a gente poder ir lá no plano piloto, ou uma festa. Cara, a gente abdicou disso, abdicou para estar na igreja. E é por isso que a gente conseguiu ter assim, um respaldo muito grande na nossa rede, entendeu? Um crescimento muito exponencial na nossa igreja. Justamente essa ponte, né? Porque as decisões que a gente toma pessoalmente, principalmente quando nós estamos ocupando um cargo de liderança como vocês, né? Elas refletem no comportamento e no andar que os nossos liderados vão ter. E é o que a gente vê hoje na Rede Dorcas, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui no dia do encontro da rede, estava na equipe do MAV, e eu vi o pastor e a pastora afirmando uma característica muito grande da rede de vocês, que reflete o crescimento, que é a questão da obediência, né? Que todas as determinações que ele tem passado como pastor, ele tem visto o cumprimento delas, não só diretamente de vocês como líderes da rede, mas de cada membro do PG, de cada líder de setor da rede de vocês. Isso é algo assim que a gente não vê em qualquer lugar, né? Fala o segredo. Na verdade, eu acho que o maior segredo, e não é segredo, porque senão não estaria contando, né? É a obediência, cara. O que o Juliano acabou de falar aqui. A nossa rede é uma rede de muita obediência. Vem por nós, né? Que nós obedecemos cegamente ao nosso pastor, às diretrizes dele, desde o começo, desde o início. E não foi fácil, porque quando a gente começou, aí eu dou uma orientação aqui para os homens. Os homens que vão nos ouvir, as mulheres, por exemplo, estão aí em PGs, estão ativas, e os homens não. E eu posso falar de carteirinha porque eu fui um homem desse. Minha esposa estava ativa nos PGs, né, das Dorcas, que tudo começou com as Dorcas, e eu não. Eu ajudava o pastor, sempre fui muito assim, presente, né? Presente na vida do pastor, no ministério do pastor, sempre e tal. Mas eu parei, eu frequentei uns PGs, eu até fui líder de um PG com o Rony, e não deu certo, e fechamos. E depois eu frequentei um PG protótipo na casa do pastor. Sempre estava no começo com o pastor, mas eu falei, não dá, eu não quero mexer com esse negócio de PG, não. Eu não estava na minha casa, não estava no meu coração, mesmo. Aí eu parei mesmo. Aí a Lídia ia com os Dorcas, começaram, né? E eu não. E aí o que acontecia? Tinha alguns homens, inclusive esse homem, tinha o Elcio Varejão, você sabe o Elcio, né? A Dani, que a Dani vinha pro PG da Fátima, e ele vinha, trazia ela, mas não ficava no PG porque não tinha homem. E aí, a Lídia no meu pé, e eu, não quero, tal.
Aí um dia, eu tava tendo uma reunião com o pastor e tava acontecendo alguma coisa que eu não me lembro o que é. E eu falei, não, pastor, você sabe que pode contar comigo. Sabe que eu sou teu, estamos juntos aqui. O que o senhor precisar, você sabe que eu te amo. E que eu tô aqui para o senhor precisar. Aí ele falou, você me ama mesmo? Eu falei, claro, você tem dúvida que eu te amo? Eu falei assim, eu acho que você não me ama coisíssima nenhuma. Aí eu dei um choque, né? Uhum. Falei assim, pô, tô andando com o pastor há tantos anos, cara, e o cara vai falar que eu não amo ele, quem sabe que eu amo ele, sou eu. Aí ele falou assim, eu falei, mas por quê, pastor? Ele falou assim, olha, se você me amasse mesmo, você me obedecia. Eu tô falando pra você, andar com a tua esposa, tá com ela, porque ela precisa de tua ajuda nos PGs. A nossa visão, a minha visão, a visão da igreja é PG. Pra andar comigo, você tem que colocar isso no teu sangue, no teu coração. Uhum. Aí eu falei, puxa vida, que pancada. Aí eu cheguei em casa, e a minha mulher, toda vez que eu tenho reunião ou um discipulado, uma coisa com o pastor, ela fala, e aí, como é que foi lá? Eu falei, só taca. Aí cheguei em casa, cheguei murchinho em casa, né? Aí a minha mulher falou assim, o que foi? Eu tomei uma surra do pastor lá na igreja lá, que foi de matar. Ela me deu uma surra, Aí contei pra ela. Então ela falou assim, e aí, o que você vai fazer contra isso? Eu falei, amor, eu vou estar junto com você, né? Pô, pode ir, vamos entrar. Tô junto. E começamos aí mudou de... Aí o Elcio, aí abrimos um PG em casa, né? Começamos a fazer um PG em casa. E daí começou a vir o Elcio, veio o Lucão, veio o Jefinho. E foi vindo, gente, pra nossa rede. Eu cheguei a ter na minha casa, nessa época, nesse começo, 48 pessoas no nosso PG. Caramba. Só de quando eu juntei com a Lídia, com os homens e tal, eu começou vindo em casa, deu 48 pessoas que teve um PG. E aí nós começamos. E aí, todas as diretrizes do pastor, obediência. E aí nós começamos a ter líderes maravilhosos. Teve a primeira multiplicação, multiplicamos e tal. Aí começamos a crescer. Hoje, aí nós temos, na última quarta-feira, da semana passada, nós tivemos 260 pessoas no nosso encontro, 260 pessoas. É, muita coisa. E 30 PGs com 260 pessoas. E hoje a gente tem, vamos supor, vamos colocar aí nessa média, né, de pessoas frequentando os PGs. Nós temos 6 setores que são liderados pelo Marcelino e a Lindaci, o Jefinho e a Priscila, o pastor Edmilson, a professora Simone e a Marta, o Anderson e a Fátima. Quem é os outros do líder? Deu um branco aqui. Tá faltando o Net e o Júnior. Então são esses 6 setores que a gente tem. E aqui eu quero falar desses nossos líderes, cara. São líderes de excelência. São comprometidos, têm amor a Jesus. Eles não são independentes, eles sabem nada que eles fazem, eles não nos comunicam. Porque eles sabem que nós não fazemos nada sem comunicar ao pastor. Entendeu? Qualquer demanda que chegue para nós, a gente fala, não, primeiro a gente vai conversar com o pastor. E depois a gente comunica a eles. Então, e agora com essa nova roupagem da questão dos setores virarem discípulos, cara, nós tivemos o primeiro encontro de GD dos discípulos e discípulos e por consequência os líderes de setor, cara, maravilhoso, porque você fica falando a mesma linguagem, entendeu? Não é diferente. Então foi muito bom. E aí, o que aconteceu? Esse crescimento, a gente, obviamente, Deus é que está nos providenciando, dando tudo isso pra gente, mas é uma coisa que, por causa deles, todos os nossos líderes de PG são muito, muito bons, muito excelentes, e eles são comprometidos. São tudo pessoas de Deus mesmo. Temos mulheres e homens de Deus nos nossos PGs, que são pessoas assim que sabe, palpa toda a obra mesmo. Então é por isso que o crescimento é garantido. E a gente está com uma pegada nova agora, né? Desse ano a gente quer dobrar isso, a gente quer chegar a 500 pessoas, a gente quer chegar a 50 PGs rapidamente, né? Vai chegar, em nome de Jesus. E eu acho que nós vamos crescer, porque não queremos ficar do mesmo jeito, nós queremos mudar, entendeu? Dar uma chave, 30, tá bom, 30, mas a gente pode também achar que 30 tá bom, e 30 não tá bom. Não. A gente quer 60, 100, a gente quer uma rede,
Tem muitas multiplicar a pessoas rede, precisando, entendeu? né, Maurício? Você quer A multiplicar, porque palavra esse é o de Cristo objetivo, né? Claro, né? A gente tem que ir e fazer discípulos pelo Exatamente. mundo, né? Então a não gente dá tá pra parar. Campos tão nessa brancos, pegada. né? Então tem muita gente precisando ter a vida transformada, assim como o Maurício teve. Então, Maurício, só para resumir essa parte aqui, se você pudesse dar uma dica aí para aquele cara que tá em casa moscando enquanto a esposa tá crescendo no reino, Boa. o que você poderia falar? Olha só, eu falaria a mesma coisa que o pastor falou para mim e que eu falei para um membro de um PG, casado com uma líder de nosso PG, inclusive no último batismo não, ingresso, né? Isso. Ele até mencionou isso. Eu cheguei para ele e falei a mesma coisa, disse para ele, cheguei para ele, falei, fulano, ó, aconteceu isso comigo, assim, 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 assado, tua esposa tá aqui, ó, trabalhando pra caramba, você é uma pessoa que muito ligada com a tua esposa precisa de você, cara, mas, bicho, você tem que ajudar ela, você tem que ajudar ela. E quando você fala isso pra pessoa que tem Deus no coração, que ele sente que toma um choque, a pessoa toma atitude. Eu acho que a atitude é uma coisa muito bacana. E ele imediatamente pensou naquilo que eu falei, ingressou na igreja, tá ajudando a esposa. Que bênção. Tá, já... Isso é muito importante, porque isso me lembra um pouco assim de mim. Muitas vezes a gente quer mudar, Deus já, né, o Espírito Santo tá trabalhando, mas você tá, tipo assim, tá querendo tipo um empurrão. E aí quando o líder, né, por exemplo, quando o pastor chegou em você e te deu uma, né, e você fez assim a mesma coisa com, né, com o seu discípulo, às vezes tipo assim, fica escrachado pra pessoa. Não, cara, Deus não pode ser mais claro. Ele quer que eu, sabe, entre de braços abertos mesmo na obra. E isso é um apelo que a gente faz mesmo, né? Porque eu também, quando minha esposa frequentava a igreja, eu não vinha, sabe? E no fundo eu queria. Mas eu não sei o quê. E aí eu lembro que pessoas da igreja começaram a entrar em contato comigo. No início eu fingia que não gostava, que esse povo tá me incomodando, mas era o que eu, no fundo, queria, sabe? Assim, tipo uma resposta que eu tava pedindo pra Deus mesmo. E é como se fosse uma materialização do que eu tô pedindo pra Deus, pra, né, pra entender que é Deus que tem aquele plano na minha vida. E isso é muito importante. E a gente, né, ainda vê muitas mulheres, né, assim, são bens na igreja, às vezes o marido ainda não despontou, né, mas há tempo, né, há tempo para mudar isso, esse cenário. A gente tem que lembrar que o homem tem um papel muito importante na casa como sacerdote. Eu sempre falo isso, assim, Deus sempre coloca isso que dentro da minha casa, sabe, eu tenho que ser o que busca mais, assim, sabe? Porque Deus colocou um papel muito importante no homem, né? Dentro da casa, da família. E às vezes a gente vê a mulher buscando, sabe, o reino e o homem paradão e tal. Então, assim, tem que ter uma mudança nisso, sabe? E quando encarar, vai ver que é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que você não se arrepende de ter entrado firme mesmo assim com a Lídia, né? E o reflexo disso, Deus tem abençoado, né, a rede de vocês. E eu tenho certeza que esse irmão aí também que já tá, né, mudando com certeza também não se arrepende. Então, assim, às vezes a gente precisa criar coragem, né? O homem precisa criar coragem para ser relevante no reino também, porque eu acho que tem que parar esse negócio assim, às vezes na igreja tem mais mulher do que homem. Mas cadê os homens? Não é porque tem essa diferença toda na sociedade, é porque os homens às vezes estão muito devagar, né? Eu tenho uma concepção, né? A questão de você ser crente, você olhar assim para as pessoas que não frequentam a igreja ou que não é convertido, e mulheres convertidas, ou também as pessoas que estão chegando, né? E você vê. Nós estamos numa pegada muito boa na igreja, né? Que os jovens da igreja, eles, como o pastor cuida muito, né? O pastor Bruno também cuida bem dos jovens. Então a gente vai ter menos essa problemática que é de você não se relacionar com não crente ou tal. Porque se você for, você vai sabendo que você já está indo por um caminho ninguém aqui vai desavisado. Ninguém vai ser desavisado. Aí pode dar certo? Pode. Só que vamos pensar assim. Olha só, eu resolvi casar com um não crente.
certo? A gente, como crente, a gente sabe para onde a gente vai. E a gente, como crente, sabemos também para onde vão aqueles que não são crentes. Aí vamos pensar assim. Até isso eu falei para um amigo meu um dia. Falei para ele assim, cara, eu sou você é meu amigo, você é meu melhor amigo, eu te amo demais da conta. Como é que eu vou? Porque aqui vão viver 80 anos, 100 Sim, anos. aqui é muito Não efêmero. é? Vamos viver 80 anos, 100 anos. Ainda vamos morrer. Ou juntos, ou separados, vamos morrer. Como eu tenho convicção daquilo que eu Sua salvação, da né? minha salvação, porque eu aceitei a Jesus, e a Bíblia diz que o único caminho para que você chegue ao céu é Jesus. Então eu tenho convicção, não tenho medo nenhum da morte hoje, entendeu? Porque eu sei para onde eu vou. Sim. É óbvio que eu vou chegar lá no céu, eu vou ter que explicar muita coisa também lá, Sim. certo? Mas eu vou estar no céu, entendeu? Eu vou lá, eu vou ter que explicar um monte de coisa, mas no céu eu tenho convicção na minha salvação. Aí, cara, vamos pensar assim, eu tenho um amigo, um parente que eu amo e que não aceitou Jesus. Cara, como é que vai ser a minha eternidade sem eu abrir a porta? Porque eu pensei, vou lá no céu, vou ter uma casona que dos meus sonhos, né? Vou ter uma casona assim. Quando eu abrir a minha janela da minha varanda assim, na outra varanda da frente, né? Meu amigo tem que estar abrindo a janela dele também, não é verdade? Pra gente, pô, e aí, como é que você tá aí? Aqui no céu é bom demais, hein? Rapaz do céu, tá de boa. Rua aqui, de cara. ouro, né? Como é Entendeu? que é? Rua de ouro e aquele. Porque até o pastor Jeto um dia falou pra gente: falou, rapaz, a Bíblia fala que o céu é tão maravilhoso, tão maravilhoso, A tão gente não tem maravilhoso, dimensão. que nada que você possa ter provado de bom aqui na terra se compara ao céu. Então eu fico me imaginando, como é que eu vou estar num lugar desse? Porque eu falo assim: se eu vou pescar, e eu tô numa pescaria, pegando peixe um atrás do outro. Aí eu falei assim, puxa, meu amigo podia estar aqui. Não é assim? Agora você imagina no céu. Como é que eu vou estar pensando no céu, estar lá desfrutando de todos os prazeres do céu, da eternidade? E é eternidade, gente. Entendeu? E o Presença meu de- amigo, imagina você ver ou Deus. meu irmão, ou quem for que seja, que é das pessoas que eu amo, não E vão não tá. estar. Isso é Então, cruel. aí eu falo, pô, cara, você tem que pensar nisso. Cara, você tem que pensar nisso. Ah, você pode ter convicção. Ah, não, isso é religiosidade. Não é religiosidade, é a Bíblia. Porque se você perguntar para 100 pessoas se você acredita na Bíblia, 99,9% vai falar que acredita na Bíblia. Então, se acredita na Bíblia, então o que nós estamos Pois é. falando, o que nós estamos pregando é verdade. Porque nós pregamos a Bíblia. Tanto é que a Batista, a nossa regra de fé é a Bíblia. Não é? E eu vou te falar ainda, Maurício, eu acho que se o cara fosse inteligente mesmo, até, tipo assim, se não for pelo lado da conversão mesmo, só pela inteligência o cara ia pro lado de Deus, porque, cara, se tem, né, se existe Jesus, né, a pessoa de fora, que se você crê nele, né, se você reconhecer que você é um pecador e que ele é seu salvador, que ele morreu por você, você vai ter uma vida eterna. Cara, no mínimo o cara já fala, cara, vou arriscar isso aí, porque entre não ter vida eterna, que é o que, né, o povo de fora ele não vai ter, e ter uma esperança de vida eterna, cara, eu vou correr pro lado da esperança da vida eterna, né? Eu digo mais, né, José? Se você chega pra uma pessoa e fala pra pessoa assim, olha, bicho, se tudo isso que eu tô falando pra você, eu tiver errado e você certo, ó, bom pra você. Entendeu? Eu tô errado, eu acredito em Jesus, eu acredito na salvação, eu creio que a gente vai estar, que eu vou pro céu, que lá no céu vai ser o lugar mais gostoso e melhor do que já ouvi, entendeu? Eu creio nisso. E eu esteja errado. E você certo. Bem, ó, beleza. Não vai mudar nada pra mim. Mas, cara, se eu tiver certo e você errado, você tá no sal. Porque a eternidade, ela é eternidade tanto para o céu quanto para o inferno. E ainda tem esse lado Não que é a gente verdade? nem falou. Entendeu? E tem mais. E quando você fala assim, lá no céu vai ser o melhor lugar do mundo, o inferno fala que lá é só ais e ranger de dente, cara. Então, tipo assim, como você falou, foi muito interessante o que você falou. Muito inteligente, por sinal. Poxa vida, se você não quer se fazer pelo mas faz pelo menos por inteligente, porque burro a gente não é. E ali, Não é verdade? se ele for pra esse lado, Deus vai mostrar a verdade pra ele, ele vai acabar Tem entendendo, um né? lado Então, também, José e Juliano, que as pessoas acham, até eu tô com um problema desse, tô trabalhando com uma pessoa, um problema desse, que acha assim, que você ser crente, acabou os problemas.
Ah, eu sou crente, aceitei Jesus, agora só é Todd. Só o Todd, né? Tudo que eu fizer vai dar certo. Aí eu vou abrir um negócio e vai dar certo. Não, eu sou advogado, eu só vou pegar causa top e Vou vou trocar ficar de milionário. carro, Vou trocar de carro todo ano, Uhum. porque eu sou crente, todos os crentes vão falar comigo. Porque eu sou crente, então como é que é? E rapaz, e vou te falar pra você, a Bíblia não nos garante nada disso. Eu digo assim, ó, eu sempre faço uma comparação assim. Vamos pensar que você tem um amigo que trabalha com você, que você é crente, Uhum. esse amigo não crente, ele ganha o mesmo que você, ele comprou uma casa num desses condomínios que é igual à sua, do mesmo jeito, mesmo quarto, mesmo tamanho, do mesmo jeito, ele fez uma churrasqueira no fundo do quintal dele, que nem você fez, igual, tudo igual, não Uhum. tem dúvida, só que é o seguinte, só que você é crente e ele não crente. Aí todo final de semana ele faz aquele piseiro na casa dele. É cachaçada, e é festa, é mulherada, e é jogo, e o pau tora. Uhum. E você, crente, ganhando a mesma coisa que ele, e ele tá lá na vida dele. Só que você, como crente, bicho, ganha o mesmo que ele, mas você só vive no aperto. Só vive no aperto, e aí você olha pro teu vizinho que não é crente, e só tá fazendo festa e tal, e não sei por que, e a vida dele parece que é melhor do que a tua. Uhum. Só que aí, um certo dia, um caminhão, uma carreta, carregada de poste, que eu gosto de botar para exagerar logo, desgoverna e vem e acerta nas duas casas. Arrebenta as duas casas e mata os dois. Para onde o crente vai? O céu. Para onde o não crente vai? Puxa. Aí que tá a diferença. Aqui na Terra, cara, aqui na Terra você não tem garantia nenhuma, mas você tem garantia do céu. Vai E é ser isso que eterno. importa. É verdade. É isso que importa. Exato. É para onde você vai quando você acabar a tua fase aqui na Terra. Cara, isso é muito legal, Maurício. Vou te cortar porque eu teve uma fase na minha vida que assim, quando eu me converti, eu prometi a Deus que eu falei, Deus, eu vou ser um foguete, assim, né? Eu sempre vou estar apontado pra cima. Eu não vou retroceder na minha vida espiritual. Só que teve uma fase na minha vida que isso não aconteceu. Eu vacilei, porque isso é a gente dá brecha, e eu dei uma desanimada, né? E foi justamente por isso. Porque eu não sei de onde tirei na minha cabeça que era pra mim, né, por servir a Deus e, né, tá na igreja, falar de Jesus, minha vida seria tranquila. E eu fui montar um negócio, montei um escritório de advocacia, tava no início do meu casamento, minha esposa trabalhava, né? E só que não deu certo, eu quebrei. E eu fiquei muito triste, né, muito chateado. E eu queria saber com você, como é que isso já aconteceu com você? Como é que você lidou com isso? Sabe? Como é que a gente fica firme, né, quando as coisas não dão certo? Olha para você ter uma noção do que aconteceu comigo a questão de alguns anos atrás. Eu trabalhava numa empresa por algum tempo e eu fui dispensado dessa empresa e eu fiquei muito triste, fiquei muito arrasado mesmo por ter acontecido, porque eu tinha feito um trabalho muito grande nessa empresa e tinha me dedicado demais e tal, e eu fiquei muito triste, eu fiquei triste e fiquei meio enlouquecido. Nessa época, para você ter uma noção, eu tinha dois carros quitados, e a gente tava bem, não tinha dívida, nada, tava bem pra caramba. E por causa dessa miséria, dessa agonia, que eu fiz, eu acabei comprando um comércio. A gente orou, eu e minha esposa, e achamos que Deus tinha respondido para que nós comprássemos essa empresa, e compramos essa empresa, e eu dei o carro e tal. Foram 8 meses, e eu digo nós porque somos uma só, mas quebrei mesmo. E não só quebrei, eu perdi os dois carros, eu tinha comprado a empresa, eu estava devendo a empresa, tive que fazer um acordo, devolvi para a pessoa a empresa e tal, perdi muito dinheiro.
em 6 meses, 7 meses, eu perdi 120 mil reais. Comprometi o salário da minha esposa com empréstimos e nós levamos 2 anos para poder se recuperar. Graças a Deus, eu fui trabalhar no Uber para poder fazer um dinheirinho. E aí, de repente, novamente eu fui chamado para trabalhar nessa mesma empresa, voltei a trabalhar nessa empresa e com o tempo, depois de mais 2 anos, eu trabalhei lá e nós conseguimos juntamente com a minha esposa, aí, porque o bom de você estar devendo em questão de empréstimo, porque se é que existe bom, é que tem uma hora que ela acaba, entendeu? Isso é verdade. Então a gente conseguiu pagar todos os empréstimos, a gente conseguiu pagar todas as pessoas que a gente devia e foi pagando, e quando chegava o final do ano, a gente deixava de viajar para poder pagar a conta e conseguimos pagar todo mundo. Aí eu comecei a trabalhar também junto com o salário, fazendo meu salário. E eu sempre fui muito intenso nas coisas e acabei acertando. Então, o que acontece? Não é para você achar que você é crente, que você não vai fazer coisas erradas, que você não vai fazer escolhas erradas. Eu peguei um trauma de comércio que uma pessoa fala assim, você tem que abrir um comércio. Eu falo, não, eu abro para a Lídia, mas para mim eu não abro não, porque eu não dou conta, porque eu sou muito afoito e eu acabei, foi muito doído, muito dolorido você perder. E assim, para você construir, é degrau por degrau. Mas para você destruir, é uma pancada só e você tá no chão. Dois tempos, é muito difícil. E aí para você se recuperar, leva tempo, leva tempo. Então, cara, é ter fé em Deus, é orar para que Deus, sabe, mostre outro caminho e ir para frente, bola para frente. E tem uma coisa, decisões que você toma errada não tem nada a ver com Deus. Sabe? São decisões. Entendeu? Deus, sabe, você não tem como você falar assim, Deus, a não ser que Deus, sabe, te dê uma resposta muito certa para você fazer algo, mas na maioria das vezes, quando você faz alguma coisa, é porque você está com aquele negócio no coração. É como é a mesma coisa que você fala assim, então, você conhece uma garota, né? Quem os solteiros aí? Aí fala assim, eu vou orar, né? Vou orar para que Deus diga que responda a nossa oração para namorar ou casar. Aí eu não vejo Deus falar assim, não, termina com essa menina que não é para você. Cara, vai por dedução, cara. Se no relacionamento já começou a não dar certo, você não tendo aquela empatia com a pessoa, e você decide terminar aquele relacionamento, aquela coisa que você nem começou, você está fazendo um teste, né? Então, tipo assim, então eu fico muito preocupado com esse negócio, Deus falou comigo para fazer isso ou aquilo e depois não deu certo. Eu não boto culpa em Deus porque o meu comércio não deu certo. É óbvio que como humano, você fica triste. Como humano, você fica triste e você sempre quer culpar alguém. Isso é verdade. Né? E eu tava falando, eu falei para você que a questão desse meu amigo, eu tava conversando com ele reclamando, dizendo que nada dava certo para ele, há muito tempo que ele vem sofrendo e não sei o quê. E nós temos uma tendência, sabe, Juliano e José? A gente tem uma tendência de quando acontece alguma coisa errada, tem duas coisas que pagam o pato. Primeiro é Deus. Você se afasta de Deus. E o segundo é a igreja. Qualquer coisinha de errado que dá, você se afasta da igreja. Você para de vir no culto, você para de vir pro PG, você para de ir pro Tadel, você para. É como se Deus, sabe? Você faz o inverso. É justamente o que você não deveria fazer. Exato, você faz o inverso. E aí, eu falei para essa pessoa assim, tudo bem, eu até entendo o que você tá falando para mim. As coisas não dão certo para você, que você tá reclamando, tudo bem. Eu concordo com você em termos. Mas eu quero perguntar a você, quem é Deus para você? O que Deus é para você? Deus é isso, Deus é aquilo, tá, beleza. Então, por assim, cara, por que você não parou de comer? Por que você não parou de trabalhar? Por que você não parou de conversar no telefone celular? Por que você não parou a sua vida toda? Por que você só parou de ir pro PG, parou de ir para a igreja, parou de ir pro Tadel? Não tem explicação. Você culpa. Quem não tinha que ser culpado, porque as tuas decisões, o que acontece na sua vida são decisões suas. Sim. O que a gente faz com Deus e o que a gente faz com a igreja
quando a gente faz com os PGs, com o que a gente faz com o Tadel, é buscar e buscar orientação. Se você está com algum problema, você vem para a igreja e busca em Deus sabedoria para que você consiga sair da situação. Porque Deus vai agir. Com certeza. Porque Deus vai agir. Mas Deus agiu e eu quebrei. Cara, não foi Deus que quebrou, foi tomar administração, gente. Isso é verdade. Deus não te deu o comércio, no caso, Deus me deu o comércio. Ele abriu a porta, a negociação que eu fiz com a pessoa, eu podia ter feito uma negociação melhor. Eu podia ter administrado melhor o meu comércio. Como eu administrei errado, foi por isso que eu dei errado. Não foi porque Deus não estava lá, Deus não estava comprando, Deus não estava Deu vendendo. livre-arbítrio pra gente. Entendeu? Deus não fez nada disso. Quem fez a má administração fui eu. Então a responsabilidade é minha, não é de Deus. Mas Deus não mandou cliente. Rapaz, não é assim que funciona a coisa. Funciona. A gente não pode pensar desse jeito. Porque, sabe? E aí, foi isso que aconteceu. Legal, Não, e Maurício. é interessante, sim, porque isso é uma experiência que a gente passa diariamente, né, que nem o José falou. Ele passou por isso, eu também passei. Eu tava até conversando isso com a Samara, né? Ontem, ela falando algumas coisas a respeito de umas decisões que a gente tem tomado, e aí a gente lembrou de quando eu abri o escritório, né? Que eu abri o escritório de contabilidade e tudo, e automaticamente também pensei, agora meus amigos vão todos ser meus clientes. Medo engano, né? E não aparece, pra dizer que não apareceu tinham 2 amigos que eram meus clientes. E ajudaram ele no início da despesa, mas, cara, não deu certo, eu tive que fechar e a Samara, ela é muito pontual, assim, nas observações, né? Mulher é um ser muito abençoado. Ela falou assim, Juliano, tu tem que lembrar que naquela época as coisas não aconteceram porque tu saía do escritório da Asa Norte e vinha pro escritório do Gama e tu ficava lá dentro esperando que um cliente Fosse no horário visse que teu você anúncio, aparecesse lá e fosse te procurar. E as coisas não é assim. Tem que sair, tem que fazer a sua parte. E quando a gente aceita Jesus, a gente pensa, né, costuma cometer esse erro de que a gente vai zerar a vida e vai ser 1000 maravilhas, né? Mas não, a vida continua, claro que agora numa outra perspectiva, né? Nós temos uma missão, um propósito que é ganhar vidas, mostrar, apresentar Jesus para outras pessoas. Ter uma vida plena, né? Isso, mas a gente também tem que fazer a nossa parte para que a gente continue prosperando, para que a gente continue crescendo, né? E tem que ter a maturidade, que se as coisas não estão dando errado, uma das coisas que devem e podem estar desalinhadas é o nosso relacionamento com Deus, que é o que a gente tem que buscar primeiro, né? Exatamente. O crescimento do nossa rede se deu também pelo fato de que, além da obediência, nós temos uns padrões. A nossa rede, ela é direcionada por padrões. Padrão mesmo. Nossos líderes fazem exatamente aquilo que nós propomos. Se diz isso para os líderes dos PGs, que todos fazem. Então a gente tem TSD todos os dias. A gente tem leitura da Bíblia todos os dias. Declaração de fé todos os dias. E a obediência. Então, a obediência já fazem isso aí. Então, o que acontece? Todos os dias, nós temos 32 grupos de PGs. Tá lá. Todos os dias, os PGs estão colocando. E tem mais uma coisa. Aí, você pega... Tem pessoas que têm facilidade de ler a Bíblia. Tem pessoas que não têm. Então, o que a gente orienta sempre nossos líderes? Olha... Aqueles que têm mais dificuldade, se ele não consegue ler um capítulo da Bíblia, que leia um versículo. Mas você vai lá no teu grupo, li um versículo, você vai colocar a mãozinha lá, que você leu. Todos os dias. Então, o nosso celular, ele Apita toda hora. Toda hora. Ele vive... Se eu ligar meu celular agora, você vai ver que vai ter aqui 100 mensagens, porque os grupos são todos... O pessoal tá o correspondendo. tempo todo colocando, né? Nos grupos as orações e as demandas do grupo. Então, é muito simples o que fazer para um crescimento. Primeiro, você tem que ser obediente, leal ao pastor. Sim.
Se você for obediente e leal ao pastor, você já vai estar com meio caminho andado. Depois, você tem que ter líderes subordinados aos seus setores, né? Subordinados e também leais a vocês. Se você conseguir isso, que você vai conseguir líderes de setores leais, esses líderes de setores vão conseguir líderes de PG leais também. Porque você só colhe aquilo que você planta. Isso é verdade. Não é verdade? Não adianta, gente. Se você é negligente com... Ó, nada acontece com a rede que nós não saibamos. Semana passada não, faz alguns dias já, uma menina de 12 anos, neta de uma líder da nossa igreja, os pais, a mãe e o padrasto saiu para caminhar e ela foi lá, pegou uma tesoura, cortou a grade do prédio do 14º andar e se jogou. Se jogou do 14º andar de um prédio em São Paulo. Meu Deus. A avó dela soube que a mãe ligou desesperada. E ela, primeira pessoa que ela ligou foi para mim e para Lídia. Desesperada. Na mesma hora, nós fizemos uma chamada com todos os nossos setores. Chamamos nosso pastor, nossa pastora, e comunicamos o que tinha acontecido e fizemos um clamor. Não, e chegou nos outros grupos. Porque chegou grupo... e transmitimos isso para todo mundo, e todo mundo já começou a orar e começou a interceder por ela. Pela cura. Gente, 14º andar é muito alto. É muito alto. É. Essa menina caiu numa piscina infantil. Ela quebrou a perna. Não teve uma sequela neurológica. Meu Deus, glória a Deus. Não faleceu, tá viva. Glória a Deus. O único problema que está acontecendo com ela, é que onde ela bateu com a perna que quebrou, a pancada foi muito forte. Ali ficou roxo, né? E a pele começou a ter um problema. Então eles estão lá na briga com o cirurgião plástico e com o ortopedista para saber se faz a cirurgia para recompor essa pele ou deixa essa pele para ela mesmo fazer. Então, a sequela da menina está sendo essa. Nossa, agora eu falo para você. Nós sabemos que 14º andar é muito alto. Como? Até para uma queda dentro de uma piscina é muito alto. Aquele MC lá não caiu do 5º andar, cara, e faleceu. Cara, como que se explica uma queda dessa numa criança de 12 anos e não vê a óbito? Se não for mover de Deus. Não, é Deus. É Deus, cara, é Deus. É Deus que amorteceu essa queda. Mesmo que ela tivesse caído dentro de uma piscina olímpica. A pancada de uma... mataria ela. Mataria. Não tem outra explicação que não foi Deus que fez um milagre na vida dessa menina. Sim, com certeza. Não tem outra explicação. Então, tipo assim, é essas coisas que a gente faz. Então, nós somos presentes na nossa vida, na vida dos nossos líderes. Os líderes são presentes. Então, nada acontece que nós não estamos... A Lídia é muito Caxias em relação ao PG. Ela sabe de tudo. E a gente conversa, tudo que acontece, a gente conversa. E você tem pessoas passando necessidade, a gente já vai atrás, já consegue resolver e resolve rápido. Quando eu estou numa situação financeira melhor, não chega nem na igreja, porque eu mesmo já resolvo, eu mesmo pago. Se tem uma pessoa que está com água, luz atrasada, eu vou lá e pago. Ninguém não precisa nem saber. Entendeu? Se eu tenho condição, eu faço. E não fico pedindo dinheiro para a igreja, não. Agora, quando a gente não tem, a gente pede, mas na maioria, poucas vezes mesmo a gente pede alguma coisa para a igreja, ou qualquer coisa que a gente precisa de uma demanda também, eu ponho no grupo, a rede responde muito rápido também. Então, e aí, assim, cara, eu acho que a vantagem de tudo isso, de servir a Deus, e é essas coisas que acontecem. Eu tenho convicção, porque nosso pastor vem sempre falando pra gente que nós precisamos de sinais e prodígios, né? Isso. E eu tenho uma convicção na minha vida, aqui no meu coração, que tem uma pessoa na nossa igreja que está com uma doença degenerativa, e eu tenho muita convicção que Deus vai agir na vida dessa mulher. Que a hora que, na situação mais difícil que tiver,
Porque já foi dizendo, os médicos já disseram, não tem cura, Foi diagnosticado, essa né? doença não tem cura, é uma doença neurológica, ela não tem cura, mas ela não tem cura para o homem. Isso. Mas eu tenho convicção. Em nome de E eu Jesus. falo para ela, toda vez que eu encontro ela, você vai ser curada. E Amém. você vai ser a pessoa que vai através de você, Testemunhar, né? vai testemunhar que Deus fez um milagre poder de Deus. nessa igreja, para que os sinais e prodígios apareçam. Amém. E A Amanda é um sinal disso. Quando ela puder vir aqui na igreja e dar esse testemunho, ela vai dizer que nossa igreja, nós intercedemos por ela, Deus teve misericórdia e ela foi salva da morte, porque uma pessoa que cai do 14º andar de um prédio, se não for um milagre de Deus, eu não atribuo outra coisa. Não tem explicação. Entendeu? Maurício, muito bom, muito top. Eu acho que aqui a conversa rende 10 horas facilmente. Vai ter, né? Com certeza a gente vai ter espaço para ter um retorno para a gente conversar sobre mais assuntos, porque o tempo passa e a gente vai ficando mais empolgado ainda. Mas assim, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Testemunhos maravilhosos. E assim, o mais legal, e isso eu posso testemunhar, às vezes alguém que vai estar assistindo esse vídeo vai estar falando, quem é o Maurício, eu não conheço e tal. E pode não acreditar, mas muito do que ele tem falado, assim, eu tenho visto. Então, assim, eu sou testemunho, assim, dos líderes que vocês são, que é exemplo, né, pra gente. Sim. Eu sou líder de PG, que digamos assim, na hierarquia tá lá embaixo, né? O Juliano é meu líder de setor, e aí tem o líder de rede. Então, assim, você, mesmo não sendo da nossa rede, a gente é da rede Betel, mas você é um exemplo, e o legal da igreja é justamente isso. Eu admiro todos os líderes de redes, sabe? Porque todos são comprometidos, todos têm suas atividades, né? Mas todos colocam realmente Deus em primeiro lugar. E esse reflexo tem aparecido na nossa igreja, sabe? Todo culto aparecem pessoas novas que estão sendo trabalhadas nos PGs e tal. Então, assim, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Você é um exemplo pra gente, um irmão muito importante. E a gente até sente falta mesmo assim, de homens mesmo, com essa pegada que você tem. Porque a gente... homens assim na sua idade que estão, sabe, exercendo esse papel de liderança, não são muitos casos, sabe, mas você exerce esse papel de forma excelente. Eu tenho certeza que quem é o principal objetivo da nossa vida, que é Deus, ele com certeza ele se agrada demais na sua vida. Eu peço para Deus que ele continue abençoando seu ministério, junto com a Lídia na liderança da rede. Quero te agradecer e foi muito bom. Fala aí. Eu vou pegar essa seda aqui para continuar rasgando, porque cara, a gente já teve a oportunidade de falar isso para você e vou repetir aqui, né, publicamente. Você é um referencial mesmo para a gente como homens. Você brincou, né, falando que eu sou seu líder no face a face e, tipo, o que a gente vive ali é uma coisa única. E é também um lugar onde você se destaca no servir a Deus, né? A gente já teve face a face de estar todo mundo exausto, você não aguentar nem pisar o pé no chão e falar assim, não, meu líder, pode deixar que eu vou fazer. Não consigo ficar muito tempo em pé, mas isso aqui eu dou conta de fazer. E a gente está muito feliz de ter recebido você aqui. Com certeza a gente vai te chamar de novo para a gente conversar mais. E muito obrigado mesmo por todos os insights, os mindsets aqui que você trouxe pra gente, de como amar, de como tratar a nossa esposa, de como tomar posse do papel que Jesus deu pra gente como homens, né, e abraçar a liderança mesmo, o chamado, para que isso gere crescimento não só espiritual, mas também na nossa vida pessoal mesmo. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Eu que agradeço, como eu falei no começo. Vocês foram, sabe, muito massa mesmo de ter me convidado para fazer esse podcast. Eu fiquei muito feliz. E eu quero agradecer mesmo a você, ao Juliano, que esse é um projeto muito bom mesmo. Eu sei que vai dar muitos frutos. Queria agradecer também, obviamente, a minha esposa, né, que fiz algumas declarações a ela. Amor, eu te amo demais da conta. Você é meu porto seguro. Você é quem eu quero morrer velhinho do teu lado. Muito obrigado, eu te amo mesmo. Também ao meu pastor, a minha pastora, que me acompanha há tantos anos e
que eu tô onde tô, porque eu sei que eles confiaram e confiam em mim. Também quero agradecer muito a duas pessoas que eu amo, que são meus amigos aqui, que eu tenho eles como pessoas que eu posso, sabe, contar com eles, que é o pastor Rony, que eu amo. Olha, eu tô falando isso aqui, mas eu não, amo demais, amo demais o pastor Rony. Você tem que vir aqui, pastor, que isso aqui é demais. A gente E o vai chamar Alexandre, ele, cara, o mas Alexandre. com o Rony a gente vai marcar de manhã cedo, É, porque um dia inteiro para gravar. E aí eu passou, eu Alexandre da Dani, cara, você é meu irmão, cara, eu amo você, cara, cara, meu referencial de idoneidade, de homem de Deus. Obrigadão. E por mais, tô aí, à sua disposição, quando precisar, tô aqui. Então é isso, galera. Queria agradecer vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like Ai, aí, dá like aí, ué. comenta, faça seu comentário aí se quiser deixar alguma pergunta para o Maurício para a próxima vez que ele estiver aqui. Se você tem alguém que é referencial, que de preferência mais perto aqui da gente, né, aqui em Brasília, deixa aí nos comentários a recomendação. A gente vai fazer o contato para trazer aqui para a gente trocar essa ideia. Então é isso, até a próxima. Até mais. Obrigado.